Olá, gente! Eu sou Rosana Rosário, instrutora de artes do projeto Cidade Inclusiva do Instituto Olga Costa. Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem também. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que rolou na nossa oficina de quarta-feira e vocês estão mais do que convidados para embarcarem nessa com a gente. Vamos lá? Semana nós falamos de dois artistas, o artista francês Henri Matisse, que é conhecido por Matisse, e a artista brasileira Ione Saldanha. O bacana, que nós vamos compreender um pouquinho mais hoje, são as coisas em comum que esses dois artistas nos mostram. Os dois gostam de trabalhar com cores contrastantes, cores fortes e cores que nos chamem a atenção de alguma forma. E o bacana é que a artista Ione Saldanha tem exatamente o Matisse como sua inspiração de obra. Então, nós vamos agora ver algumas de suas produções. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre colagens. Nós vamos ver como o artista Henri Matisse fazia suas obras de artes envoltas à técnica da colagem. Vamos lá? Bom, essa primeira obra nos mostra exatamente uma colagem que, por sua vez, utilizava uma superfície de cor laranja, como nós podemos ver, que é a base, né, que é uma folha de fundo. Então, esse quadrado laranja é a superfície, ou seja, a base da colagem. E em cima dessa superfície, Matisse cortou algumas formas geométricas de outros papéis com outras cores, né? Essa obra é considerada uma obra abstrata. Por quê? Porque nós não conseguimos identificar o que o artista quis nos mostrar de primeira. Cada um tem uma interpretação e tá tudo certo. Eu, por exemplo, vi o casco de uma tartaruga, enquanto outros participantes da nossa oficina enxergaram outros animais, caracóis. E nesse caso, o artista tentou representar um caracol mesmo. Como é uma arte abstrata, tudo bem, cada interpretação é válida. A próxima obra, que também é uma colagem, que por sua vez utiliza uma superfície, um fundo branco, diferentemente da anterior, não tem essas figuras geométricas muito aparentes, como quadrados, retângulos. Ela tem figuras mais livres, que se chamam figuras orgânicas, que você pega a tesoura, ó, e corta de forma livre, sem alguma ferramenta, né, para deixar retinho, como uma régua, um compasso, enfim, tá? Também uma colagem abstrata, como nós podemos ver, eu, por exemplo, enxergo algumas algas do fundo do mar. Alguns participantes enxergaram algumas serpentes, uma nuvem. Cada um tem a sua interpretação, tá bom? Agora, passando para as obras da Ione Saldanha, apesar da utilização também de cores fortes em suas obras, a Ione nos mostra algumas representações de cidades, né? Como ela era uma artista brasileira, ela traz bastante a nossa cultura do país em suas obras. Aqui nós podemos identificar uma cidade em sua forma legítima. Não é uma imagem abstrata. Nós conseguimos enxergar uma cidade de fato, que é o que a artista quis retratar. Então, um detalhe bacana também são as cores frias, né, que essa artista usa, os detalhes, como nós podemos ver, do poste, né, dos fios. Essa artista também trabalha com algumas obras, digamos que abstratas, mas todas têm um sentido urbano, ou seja, ela traz uma referência de cidade dessas obras, né? Como nós podemos ver aqui, essa primeira obra com o fundo cinza não é uma colagem, é uma pintura, mas também representa uma cidade com diversas cores, né, diluídas nessa obra. Além dessas ripas ao lado, nessas ripas coloridas, que em seguida, nós vamos ver agora, nessa imagem, que é uma imagem de uma instalação dessa artista, ou seja, uma exposição que essa artista teve em algum museu, centro cultural. Essas ripas que antes estavam desenhadas, que nós podemos ver também aqui ao fundo, nessa parede branca, passaram a se transformar em uma escultura, porque além de tudo, Ione Saldanha também era uma ótima escultora, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa parte prática da oficina. Vamos colocar essa preguiça, ó, lá longe e vamos produzir, ok? Então eu preciso do que para essa produção, Rosana? Uma tesoura sem ponta, cola e principalmente as duas figuras que vocês pintaram, né? As duas folhas que vocês pintaram na oficina anterior. Nós comentamos e explicamos sobre o Henri Matisse, tá bom? Peguem lá aquelas duas folhas que já estão com essa pintura seca. Nesse caso, a primeira folha eu utilizei uma cor amarela, tá bom? Nessa segunda, eu fiz duas cores, nesse caso cores secundárias, porque são cores que se misturam e se transformam em outras cores, né? Aqui eu fiz um rosa, por exemplo, que é misturando o vermelho com branco, e o laranja, que é misturando amarelo com vermelho, tá bom?
Então, eu vou escolher uma dessas duas folhas para ser a nossa base, a nossa colagem, tá bom? Eu adoro amarelo, então eu escolhi essa figura aqui, essa folha amarela, tá bom? E a outra figura que eu mostrei pra vocês, a gente vai fazer esses recortes. Mostrando, a gente vai recortar o que afinal? Nós vamos nos inspirar, assim como a Ione Saldanha, nas cidades. E uma coisa bacana que a artista traz pra gente é como representar essas cidades imaginárias. A gente vai inventar, criar uma cidade, assim como a artista também faz. Então nós vamos recortar nessa segunda folha, que foi a que eu escolhi, algumas figuras. Podem ser figuras orgânicas, ou seja, figuras mais livres. Podem ser figuras retas, geométricas, representando a cidade da nossa imaginação. Depois que essa daqui eu fiz uma figura orgânica, tá vendo? Com umas curvas, sem nenhuma instrumentalização, nenhuma régua, né? Depois que nós terminamos de recortar, nós vamos colocar essas figuras aqui, né? Vamos dispor ela como for de nossa preferência nessa base, tá bom? Não precisa colar ainda, aguenta um cadinho aí. A gente vai dispor da melhor forma possível, como nós acharmos que fique mais agradável, tá bom? Vou fazer aqui como se fossem uns prédios, vou dispor aqui na folha. O legal, gente, uma dica é que a gente consiga utilizar essa superfície toda, né, para fazer essa colagem. Por fim, depois que a gente colocou, né, dispôs essas figuras de uma forma bacana na folha, a gente vai colar. Passar um pouquinho de cola, pode passar com o dedo ou com um pincel aqui atrás das figuras e colar ela nessa superfície. Então a minha, ainda não colei, tá? Mas vai ficar resumidamente assim, que vai ser a cidade da minha imaginação numa colagem, tá bom? Bom, um detalhe importante, para quem ainda não consegue utilizar a tesoura, pode fazer essas figuras recortando com a mão, tá bom? Não tem problema nenhum. O importante é que vocês se divirtam fazendo essa produção, usem bastante a criatividade de vocês. Depois que vocês terminarem, nos mandem no Padlet, nos mandem nos grupos do WhatsApp. Qualquer dúvida também, estaremos lá no grupo para respondê-los e, super beijo, foi ótimo revê-los na oficina dessa semana, tá bom? Tchau, até a próxima!